Bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 51 do Política que Interessa. Estamos de volta ao estúdio para falar da época de debates. De seguida falaremos também do 25 de Abril e acabamos o episódio com o plano governamental do Chega. Venham comigo. Estamos em plena época de debates, o país dirige-se para mais umas eleições a 11 de maio, mas a sensação é que paira no ar é de déjà vu. Assistimos mais uma vez a um espetáculo gasto, previsível e vazio, onde a elite política parece mais preocupada em atacar do que apresentar reais soluções. É um retrato triste do estado da nossa democracia. Os debates, que deviam servir, obviamente, para esclarecer, para conseguir elevar também o nível da discussão pública, tornaram-se extensões daquilo que vemos todos os dias na Assembleia da República. Interrupções constantes, insultos velados, manobras de diversão. Fala-se muito, mas diz pouco, promete-se ainda mais, mas cumpre-se quase nada. O mais preocupante é que a população já nem reage com tamanha indignação. Reage com indiferença. Há um desprendimento óbvio, crescente, um cansaço visível. As pessoas não desligaram da política. Desligaram sim destes políticos, destes moldes, destas formas que parecem pensadas mais para conseguir preservar carreiras do que para resolver os problemas reais do país. Portugal vive há anos num ciclo vicioso de instabilidade, e esta instabilidade não caiu do céu. É apenas fruto de uma elite política que prefere a sobrevivência partidária ao interesse nacional. Uma elite que se esquece sempre que a confiança é o único verdadeiro capital político. Uma elite que falha em reformas estruturais, adia também decisões importantes e promove a curto prazo para ganhar eleições e depois queixa-se da desconfiança dos portugueses, da abstenção, ou seja, do geral descontentamento da população. Basta olhar para a sucessão de eleições nos últimos anos. Governos que caem, orçamentos que são chumbados, alianças frágeis e crises políticas fabricadas. Portugal não é instável por natureza, foi sim tornando-se instável pela irresponsabilidade de quem devia mesmo dar o exemplo. Vamos agora recuar um bocadinho no tempo para perceber e conhecer a origem dos debates. Estes em Portugal são uma tradição relativamente recente. O primeiro grande debate televisivo deu-se nas presidenciais de 76, entre Ramalhianes e Otelo Saraiva de Carvalho. Obviamente que foi um passo importantíssimo num país que saía de quase meio século de ditadura e que tentava, pela primeira vez, em muito tempo, conseguir respirar a liberdade democrática. Durante muitas décadas, os debates foram ganhando espaço aos poucos, tornando-se momentos centrais na vida política, especialmente nas legislativas, a partir dos anos 90. No início, havia ainda uma certa solenidade, uma tentativa de discutir ideias. Hoje, porém, aquilo que devia ser um confronto menor de visões tornou-se apenas num jogo de soundbites, numa guerra de ataques pessoais e numa exibição de slogans vazios. Perante isto, é claro dizer que os moldes e a postura dos intervenientes nesta corrida de debates às legislativas não servem toda a democracia. Portugal merece mais do que esta política de sobrevivência. Portugal merece líderes que consigam falar com verdade, que assumam sempre as responsabilidades, que saibam construir em vez de apenas tentar destruir o adversário. Porque no fim, quem paga sempre o preço deste vazio político, quem carrega este fardo de instabilidade, é sempre o mesmo, é sempre o povo português. Portugal comemorou mais um 25 de Abril, 5 décadas desde que o dia em que o país recuperou aquilo que nunca devia ter perdido, a liberdade. O 25 de Abril é mais do que uma simples data no calendário, é o símbolo vivo da dignidade humana restaurada, da coragem contra a opressão, da esperança contra o medo. Foi na madrugada em que homens comuns, soldados, capitães, cidadãos disseram basta a décadas de censura, repressão e de muito silêncio forçado. É graças a essa belíssima revolução que hoje podemos votar, manifestar-nos e discordar. É graças ao 25 de Abril, que comemorámos esta semana, que podemos até criticar a própria democracia e conseguir continuar livres para o fazer. O problema é que este ano, o que devia ter sido uma celebração de união e gratidão, transformou-se apenas num espetáculo de divisão e de apropriação política. Dias antes destas mesmas comemorações, o novo governo parecia querer distanciar-se destas celebrações, enfocando o luto pela morte do Papa Francisco.
Uma justificação que obviamente soou a muitos como uma tentativa embaraçada de tentar menorizar a importância desta mesma data. Apesar disto, no dia 25 de Abril, as comemorações avançaram. Mas num país que devia mesmo festejar a liberdade de todos, o que vimos foi liberdade sequestrada por interesses partidários. Tivemos também grupos de extrema-direita que se envolveram em confrontos com a polícia. Como se a história desta revolução dos escravos pudesse ser moldada ao sabor de estratégias eleitorais, de partidos ou até mesmo de agendas ideológicas. É preciso dizê-lo sem rodeios, com todas as letras, o 25 de Abril não pertence a ninguém, nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. Pertence apenas ao povo português, todo ele. O 25 de Abril também nos ensinou que a liberdade não é garantida, que, se não a defendermos todos os dias de forma séria e honesta, pode ser sempre corrompida, esvaziada e até perdida. O 25 de Abril continua vivo, mas cabe-nos a nós, cidadãos, como eleitores, garantir que não seja apenas uma memória, mas sim uma responsabilidade permanente. Porque esta liberdade e o conceito da liberdade sem responsabilidade reduz apenas a um estado caótico da sociedade. O Chega apresentou esta quarta-feira, num hotel em Lisboa, o seu programa eleitoral para as próximas legislativas. Com um novo hino e um novo documento, mas com ideias bastante semelhantes às de anos anteriores. André Ventura fez um discurso de cerca de 1 hora e meia, sem grandes novidades face ao que o partido já defendia e que nós conhecemos. As propostas continuam a centrar-se em grande parte na imigração. Ventura destacou também medidas como limitar o acesso de imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde, ao SNS, e agravar penas agilizando deportações para estrangeiros que cometam crimes, assim uma iniciativa que batizou da Lei de Manu, em referência ao caso do jovem de 19 anos morto num bar em Braga. Nesta apresentação, que esteve inicialmente marcada para a semana passada e depois para segunda-feira, sendo adiada assim devido à morte do Papa Francisco, André Ventura, o líder do partido, garantiu a abertura a perguntas da imprensa, mas momentos antes deste mesmo evento foi anunciado que não haveria mesmo espaço para questões. Como habitual, Ventura reforçou que o objetivo é vencer as eleições, não apenas melhorar a posição no Parlamento de 50 deputados, e lançou fortes críticas a Luís Montenegro, pedindo-lhe que saia da frente e que o deixe liderar o país. O líder do Chega dedicou grande parte do discurso ao tema forte do partido, a imigração, associando-o a várias áreas como saúde, educação, habitação e segurança. De volta à Lei Manu, que propõe a expulsão imediata de imigrantes que cometam crimes, ainda que o programa refira que este reencaminhamento deve ocorrer apenas após a prisão. Sobre a saúde, criticou o acesso de estrangeiros ao SNS e defendeu a criação de uma nova lei de bases da saúde, introduzindo parcerias público-privadas e defendendo prioridade aos portugueses nos tempos de espera. Este programa também propõe acordos com países de origem dos imigrantes para conseguir reembolsar os custos de utilização do Serviço Nacional de Saúde por estrangeiros sem residência legal, considerando assim o uso abusivo do Sistema Nacional de Saúde como um problema grave. No que toca à área económica, Ventura defendeu uma economia liderada apenas por empresas e famílias e não pelo Estado. Reduz o IRC em 2 pontos percentuais e quer reintroduzir o IVA zero em bens alimentares essenciais. Também propôs uniformizar o IVA da restauração a 6%, baixar o IVA da construção para a habitação para o mesmo valor, incentivando assim, obviamente, a construção sem corrupção, que o mesmo defendeu. Reforçou ainda a oposição à ocupação ilegal de habitações, defendendo a rápida desocupação e a prisão dos ocupas. Em termos salariais, o programa mantém a promessa de aumentar o salário mínimo para 1.000 euros até 2026 e 1.150 euros até 29, igualando a pensão mínima do valor do IAS, posteriormente ao salário adjacente. Quanto à mobilidade, Ventura prometeu também eliminar todas as portagens do país e reduzir os impostos sobre os veículos. A luta contra a corrupção, obviamente, também foi um ponto forte do discurso. Ventura acusou o PS e o PSD de se protegerem e prometeu também o maior pacote anticorrupção da história, defendendo penas mais duras e confisco de bens dos corruptos, mesmo antes da condenação final, à semelhança do que acontece em sistemas anglo-saxónicos. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Relembrar que tens disponível no canal, no YouTube e em podcast nas plataformas
habituais, uma conversa com Liz Dayan, diretora de Governança e Relações Internacionais da cidade de Londrina, Estado de Paraná, no Brasil. A nós voltamos a encontrar na próxima semana. Até lá.